Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band, todo sábado pela manhã. Temos esse encontro com as pessoas que fazem a diferença no estado do Rio Grande do Sul e do Brasil no Band Entrevista. Te convidando também para me acompanhar na Rádio Bandeirantes, FM 94,9, de segunda a sexta às 10h30 da manhã, com o Manhã Bandeirantes, comigo e com Regina Lima. Às 8 da noite, o nosso 60 Minutos, também na Rádio Bandeirantes. E, é claro, somente não temos o programa quando existem as partidas da dupla Grenal pelos campeonatos dos quais disputam grandes competições. Os outros dias, 60 minutos na Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha também no YouTube, Band RS. Lá tem as playlists de toda a programação da Rádio Bandeirantes, da Band News FM e também aqui da Band TV. Entre elas, a playlist do nosso Band Entrevista. O Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa e @Fabiano Brasil Oficial, caso você queira seguir também o apresentador. Agradecendo a toda a nossa equipe técnica, com o senhor Carlos Tiri, o poeta das lentes aqui no estúdio, na suíte do nosso Eduardo Rocha, o Chiclé, o Júlio Neto no áudio e a edição de Jean Grellert, do Rico Chuchuzinho e também da Claudinha. Beijo para eles que junto comigo fazem o nosso Band Entrevista todo sábado pela manhã aqui na tela da Band. Nosso convidado de hoje, Dr. Alexander Daut, médico oncologista, para falarmos sobre o câncer. No último dia 8 de abril, foi o Dia Mundial do Combate e Prevenção ao Câncer. Nós, inclusive, já conversamos na Rádio Bandeirantes, mas considerei muito importante trazer também aqui para a Band TV para falarmos um pouquinho sobre a prevenção desse que talvez seja um dos grandes males que nós temos no mundo, mas que tem tratamento, que tem como prevenir, e a gente vai falar sobre isso hoje com o doutor Alexander. Doutor, muito obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Meu prazer. Uma honra recebê-lo, viu? É um prazer. Doutor, o câncer tem prevenção, isso é o mais importante, e tem cura quando o diagnóstico ele é precoce. Sim, grandes verdades, né? Nós estamos diante de uma doença que assumiu uma característica já quase epidêmica, né? Junto com as cardiovasculares, é a segunda maior causa de mortalidade. E a incidência vem aumentando, né, nesse século de uma maneira muito significativa, particularmente pessoas jovens. A mensagem que a gente quer deixar, né, Fabiano, concordo contigo, principalmente é de que nós podemos fazer prevenção, né? Podemos mudar essa curva ascendente. E também, mesmo para aquelas pessoas que já têm o diagnóstico, lembrar que mesmo fazendo determinadas escolhas no seu dia a dia, elas também poderão ter uma qualidade de vida e um tempo de vida maior, né? Então, mesmo para quem já tem o diagnóstico da doença e para quem está buscando também maneiras de prevenir, é o que nós vamos poder conversar aqui contigo hoje. Com, né? Certeza. E, doutor, quais são os cânceres mais comuns hoje entre homens e mulheres e que existem, evidentemente, mais frequência, onde o senhor acaba verificando mais pessoas com esse câncer e por que são eles os campeões? Sim. Se nós formos falar em tipos, né, nós teríamos próstata no homem, mama na mulher, o câncer de intestino, de cólon e reto. No homem, o câncer de pulmão, mais do que na mulher. E na mulher, o câncer de colo de útero. E isso é muito importante a gente citar esses tipos, porque eles todos estão ligados a formas de prevenção. Se a gente juntasse, assim, do modo geral, as neoplasias, né, a gente poderia dizer que 50% são passíveis de prevenção, né? Então, se a gente pensar nas nossas escolhas, em estilo de vida, daí nós podemos começar a entender, né, por que hoje nós estamos tendo essa evolução, porque hoje nós estamos tendo uma prevalência maior dessas doenças, né? E não só do câncer, das cardiovasculares, das doenças neurológicas como demência, do bronquite, do enfisema, do diabetes, da obesidade, né? Nós podemos traçar isso com a modernização, com a industrialização, né? Nosso perfil de doenças era outro, era basicamente doenças infecto-contagiosas. E na virada do século XIX para o século XX começou a mudar. E no século XXI isso vem se acentuando, né? E se a gente olha o que está acontecendo, basicamente são fatores ligados à nossa própria produção como humanos, as nossas
o nosso próprio estilo de vida que foi se alterando. E aqui a gente tem que contar a dieta, o sedentarismo, a falta, talvez, de um sono reparador, né? O controle do estresse, né? Mesmo a questão de vínculos, que a gente às vezes não tem isso muito na pauta, mas conexões sociais fazem muito bem para a saúde, né? E, claro, o uso de substâncias como tabaco, álcool, outras drogas, tudo isso são raízes que alimentam essa árvore das doenças, chamadas doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são essas que eu citei, né? Que são as doenças hoje mais prevalentes e que a gente acaba tendo que lidar no dia a dia com ônus, inclusive, né, para o nosso sistema de saúde, sem falar, obviamente, da própria pessoa que a tem, né? O senhor me passou um dado na Rádio Bandeirantes, no nosso 60 Minutos, que me chamou muito a atenção, que eu quero trazer também aqui para o nosso telespectador da Band, de que os casos de hereditariedade em relação ao câncer, se fala muito, puxa, eu fiquei com câncer porque o meu avô teve, minha avó teve, minha mãe teve, meu pai teve. Mas esse índice ele é baixíssimo. Baixíssimo. É 10%, você me falou que é mais ou menos isso. 10%. Se a gente pegar uma comunidade, né, não falo assim, pessoas que já têm um histórico familiar, sim, que já tem uma árvore, né, hereditária, assim, com várias pessoas que tiveram esse tipo de doença. Mas se a gente pegar a população em geral, né, 90% das doenças são relacionadas ao estilo de vida. O que ela come, como ela dorme, como se ela faz ou não faz atividade física. Exatamente. Como já dizia o nosso patrono Hipócrates, né, ele já falava nisso, né, que as pessoas, para terem saúde, precisavam ser laboriosas, precisavam se alimentar bem, né? Não, enfim, já havia um olhar, 400 anos antes de Cristo, né? Já havia um olhar para esses aspectos simples do dia a dia, né? Então, isso eu acho que é bom a gente trazer sempre para a assistência, né? Que são pequenas escolhas que a gente pode fazer no dia a dia que fazem toda a diferença, já que as neoplasias, acho que nós conversamos um pouco sobre isso, cânceres em geral, eles não surgem de um dia para o outro, né? Eles demoram em média 20 anos para começar uma célula doente. Antes disso é uma exposição que pode ser um conjunto, né? Um sedentarismo, uma alimentação inadequada, um estresse maior, coisas que vão se somando e que daqui a pouco uma célulazinha lá se transforma. Essa célula tem o potencial de seguir se multiplicando autonomamente e também se espalhar. Então a gente tem pelo menos aí em média uns 20 anos para buscar a prevenção, né? É o caso típico do câncer de pulmão, né? Em geral, entre uma pessoa que começa a fumar hoje e tem um câncer de pulmão agora, se passaram 20 anos. 20 anos. Então são 20 anos de oportunidades. 20 anos maltratando do corpo. 20 anos de oportunidades assim que a gente tem aí, né? Então acho que essa mensagem é importante, né? Doutor, para quem não fuma e tem uma alimentação que não é equilibrada, não é saudável, sempre tem tempo, evidentemente, para se recuperar e se entrar num círculo de saúde a fim de evitar algum tipo de câncer. Onde estamos errando na questão da alimentação? A alimentação hoje ela se separou muito daquela alimentação dita vinda direto da natureza para o prato, né? Se a gente for nas gôndolas dos supermercados, a gente vai ver coloridos e coisas que estão nos chamando a atenção, mas se a gente for olhar qual é o nutriente daquela alimentação, vocês vão ver que tem um baixo valor e que tem muitos alimentos processados, se não ultraprocessados. Então, quanto mais diferente o alimento, né, chega na nossa boca, vem para a nossa mesa e daí para o nosso organismo, do que ele saiu da natureza, maior o risco dele nos fazer mal, né? Então, evitar os ultraprocessados, as carnes processadas, por exemplo, são um carcinogênico do grupo A, grupo 1A, né? A carne vermelha, ela já está
como um provável carcinogênico. Mas eu ia lhe perguntar isso, estamos no Rio Grande do Sul, né? O churrasco, então, ele é quase que sagrado aos domingos, né? Enfim, tem gente que até é mais de um dia. A carne vermelha, infelizmente, ela tem esse poder de trazer. É um provável carcinogênico e está ligada, né, um consumo demasiado, a gente diria assim, que mais que 70 gramas por dia seria mais do que uma quantidade do que o tamanho da palma da minha mão. A gente já começa a correr um risco, né? Porque as doenças... E qualquer tipo de carne, doutor? Carne vermelha, eu estou falando. Sim, eu digo qualquer tipo de carne vermelha, não há uma... Carne vermelha. E se ela for processada, isso o risco é maior ainda, né? A maneira de fazer a carne também, né? Que deixar ela muito torradinha, né? Aquele torradinho ali, ele tem uma quantidade, uma concentração de carcinogênicos muito grande. Então, também a maneira como eu preparo, a gente poder pensar sobre isso, né? Como preparar o alimento de uma maneira mais saudável, as porções que eu vou comer, e se eu puder adotar uma regra que não seja do sempre, mas mais do ocasional, do equilíbrio, é melhor. O caminho do meio é sempre o mais saudável, né? Não digo que... Imagina nós aqui pararmos de comer churrasco, né? Isso não existe. Mas talvez comer churrasco várias vezes por semana, isso certamente está nos prejudicando. Muito bem. Doutor, voltando um pouquinho na questão, né, o senhor falou do tabaco, e esses, os chamados vapes, sim, eles são mais nocivos que o próprio cigarro? Então, isso é uma colocação muito oportuna, porque nós estamos vendo os jovens fazerem essa transição e mesmo os adultos. E muitas vezes falando, eu vou fumar o vape que é menos nocivo, que vai fazer com que eu deixe o cigarro. Isso é um falso conceito, né? Que infelizmente a indústria do tabaco segue, né? É uma indústria legal, mas é a indústria que maior fatalidade depois das guerras assim causou no mundo. E eles agora transformaram, né, um produto que era antigo, que é o cigarro, o charuto, num produto moderno que é o vape. E o vape é menos regulado ainda em termos de controle de qualidade, né? Muitas vezes é vendido como se não houvesse nicotina, e na verdade tem. Tem metais pesados, né? Tem vários conteúdos ali que podem ser carcinogênicos. Então, esse é um alerta, né, para as pessoas ficarem atentas, né, que é um modismo, mas é um falso conceito de que aquilo ali é melhor que o cigarro. E muitos depois acabam fazendo a transição para o cigarro também, né, começam a usar duplo consumo, né, cigarro e vape. Que coisa, né? Esse é um problema que a gente tem encontrado, principalmente nos jovens, bem como o senhor tem colocado. Mas voltando para a alimentação, o senhor falou da carne vermelha. Não é que não possa comer a carne vermelha, é comer com equilíbrio. Exato, como tudo. Eu diria que os padrões alimentares, o nosso padrão é talvez mais importante que assim, então eu tenho que comer a tal vitamina, eu tenho que tomar tal suplemento. Não, acho que o nosso padrão alimentar, e aí eu lembro de citar um padrão assim para as pessoas olharem, que é o padrão da dieta mediterrânea, que é uma dieta mais baseada em carboidratos das plantas, né? As plantas têm carboidratos. E a gente vai dizer, puxa, mas então é açúcar, eu não posso comer? Não. Os carboidratos, os açúcares das plantas, eles são complexos. Então eles são digeridos muito lentamente. Eles não vão forçar o nosso pâncreas, não vão fazer que a gente tenha uma resistência à nossa insulina, não vão causar, no caso, diabetes, né? E são protetores inclusive do humor. E se a gente for olhar assim dentro do capítulo dos tipos de câncer, vários tipos de câncer têm associação de proteção com alimentação, né? Então essa alimentação baseada em plantas, como se diz, nada mais é do que buscar da natureza alimentos como eles saem, né? Que a gente não processe, que a gente use os cereais, que a gente use os grãos de uma maneira que seja o mais integral possível, né? E a carne, claro, carne vermelha, se a gente vai consumir, não seja uma grande quantidade. Mesma coisa com os laticínios, né?
que a gente prefira, por exemplo, azeite de oliva. Pequenas coisas no dia a dia que vão fazendo a diferença. Pois é, doutor, amanhã é Páscoa. Sim. Final de semana de chocolate. O chocolate, ele é nocivo também em demasia? Tem alguma restrição em relação a isso? Aliás, eu vi um estudo recentemente que já percebeu que vários dos produtos que nós comemos aí de chocolates, eles têm o sabor de chocolate e 25% de cacau, e o resto são produtos industrializados. Tem que ter cuidado isso também, dá uma olhadinha se é sabor de chocolate ou é chocolate de fato. Mas a Páscoa, enfim, nós temos um consumo maior, né, claro, de doces. Claro. O que dá para falar em relação aos chocolates, para quem não quer tirar ninguém aí a vontade de comer chocolate na Páscoa, que a Páscoa é amanhã. Mas o que dá para falar sobre isso, sobre os doces de forma geral? De novo, assim, né, eu acho que é uma questão do 80% e do 20%. Né? Se 80% das vezes eu tiver a noção de que eu preciso ter uma alimentação equilibrada, né, tá bem, eu comer meu chocolate, comer minha torta, né? A questão é a frequência. É a frequência, né? E também a gente se dá conta, às vezes, das porções, que é uma coisa que a gente não fala, né? Às vezes a gente fala só no alimento em si, mas a porção, a quantidade também faz a diferença. E o que tu falaste é algo que a gente agora está aprendendo mais, né, Fabiano? Que é olhar o rótulo. Então, se a gente fosse dar esse trabalho saudável, a gente vai ver que tem muita diferença da concentração de açúcares, de gorduras. Então, a gente pode escolher um chocolate que tenha mais cacau, que tenha menos açúcar, que tenha menos gordura. A gente pode, nos rótulos ali, isso já começa a aparecer para o nosso bem. Né? Eu tenho olhado muito a questão do sódio. O sódio. Eu tenho olhado direto. Bom, como é que tá? Bom, é zero açúcar, mas o sódio está lá em cima. Exatamente. Dos fatores de risco, né, falando de câncer, assim, o que está associado à doença, né, é a quantidade de sal. Por exemplo, mais de 10 gramas de sal por dia, o baixo consumo de frutas, o baixo consumo de leguminosas. Né, isso favorece o aumento do risco. Muito bem. Doutor Alexander Daut, médico oncologista, conversando conosco hoje aqui no Band Entrevista sobre prevenção ao câncer. Dia 8 de abril, nesse mês, é o Dia Mundial de Prevenção ao Câncer e por isso hoje a presença do Dr. Alexander comigo aqui trazendo esses recados para você. E já com um rápido intervalo, a gente volta para saber como a saúde mental, também equilibrada, pode te ajudar a evitar um câncer. É intervalo e já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band. Todo sábado pela manhã tem Band Entrevista com assuntos sempre muito especiais, convidados muito especiais. Hoje estamos recebendo o Dr. Alexander Daut, médico oncologista. No último dia 8 de abril foi o Dia Mundial de Prevenção ao Câncer. Estamos falando sobre, infelizmente, esse mal que ainda leva muitas pessoas e que tem como prevenir, tem como evitar, e a gente vai falar muito sobre isso. Já falamos no primeiro bloco e também neste segundo e último bloco do Band Entrevista desta semana. Doutor, saúde mental, ela tem tudo a ver também com a questão de prevenção ao câncer? Com certeza. Vamos colocar assim que quando a gente fala nas raízes das doenças, a gente está falando, digamos, em não fumar, em ser mais ativo, se movimentar mais, em se alimentar bem, em poder buscar vínculos, os amigos, a família, o apoio. Né? A gente, para isso, né, Fabiana, a gente precisa estar com a cabeça boa. Né? Então, a sanidade viria muito num primeiro momento, para que eu possa fazer boas escolhas. Então, controle do estresse, que é uma das raízes, né, das doenças que hoje a gente tem, né, é uma coisa fundamental. A gente poder se dar conta quando esse estresse é bom e quando ele passa a ser o que a gente chama de um estresse tóxico. Né? O estresse bom é aquele que nos anima a fazer as coisas, cumprir nossas metas, né, nos ajudar. O estresse tóxico é quando eu começo a ficar mais preocupado, da manhã à noite, me acordo e aquilo ali vira como um ciclo vicioso e eu não arrumo uma solução e não saio, só me angustio. Então é o momento de procurar, inclusive, ajuda, preferencialmente com um profissional de saúde mental. Hoje a gente distingue a ansiedade, né, como algo também crescente na população
e também a depressão. E a depressão, ela está também ligada à doença cardiovascular, ela está ligada a outros problemas cognitivos, ela está ligada, inclusive, agora a gente tem recebido mais trabalhos ao próprio câncer, né? Porque são estados onde o nosso sistema imune também fica deprimido, né? E são momentos assim muito importantes, né, da gente, ou a gente se dá conta, ou através de um familiar a gente se dá conta, né? Aquela pessoa está mais jururu, está dormindo mal, está mais resmungona. Então, o familiar poder dar um empurrãozinho e levar essa pessoa de encontro, né? Porque seria fundamental, inclusive no caso da depressão especificamente, a pessoa precisa tratar, ela precisa remédio, não é só fazer uma terapia de apoio, né? Então, concordo muito com o que tu disseste, a saúde mental está no topo, né? E hoje nós estamos assim crescendo, né, também de problemas de saúde mental. Entra aí uma questão que também é da solidão, né, que é uma coisa muito importante da gente evitar. Não aquela coisa assim, me sinto bem, tô morando até sozinho, mas me sinto bem. O problema é quando eu me sinto solitário. Mesmo quando eu estou num grupo, eu não me sinto bem. Esse tipo de solidão faz mal, e essa solidão a gente também precisa buscar ajuda para tratar, né? Isso está associado a maior mortalidade, isso está associado, inclusive, a algum risco de suicídio. Então, é bem importante a gente atentar para o nosso estado mental, para o nosso bem-estar mental. Bom, o senhor atua no Hospital Mãe de Gente e lá também há todo um trabalho voltado para essa prevenção do câncer e aliado a todas essas rotinas do dia a dia, né? Sim. Em 2021, eu conheci um campo novo da medicina que chama Medicina de Estilo de Vida. Em 2022, eu, depois de estudar bastante, me certifiquei pelo Colégio Americano de Medicina de Estilo de Vida. E isso hoje é uma especialidade. Agora, no dia último, 7 de abril, Dia Mundial de Saúde, nós... Eu falei dia 8, né? Dia 7 de abril, né? 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Isso, né? Da saúde e dia 8 do câncer. Dia 8 da luta contra o câncer. E isso fez, então, com que a gente, oportunamente nessa data, fizesse a inauguração do nosso Centro de Medicina de Estilo de Vida e Longevidade Saudável. Ali tem uma equipe interdisciplinar, nós vamos estar já de portas abertas, né, para a comunidade, atendendo ali na Ramiro Barcelos, aquele prédio ali que tem no Moinhos de Ventos, e as pessoas que tiverem maior interesse podem ter informações pelo call center do hospital. É uma equipe formada por psiquiatra, por psicóloga, por nutricionista, clínico, nós vamos ter educador físico, tudo isso para poder mexer com aquilo que é muito complexo, né, Fabiano, que é comportamento. Comportamento é algo muito complexo. Muito bem. Doutor, e em relação o senhor falou da questão da saúde mental, e eu trouxe isso depois que a gente conversou, inclusive, na Rádio Bandeirantes, mas eu queria voltar numa questão de uma especialidade do câncer, que é o câncer de intestino, que acaba sendo também um dos cânceres que mais atinge homens. Eu, inclusive, fiz um programa na Rádio Bandeirantes, os 60 Minutos, com a esposa do falecido Rui Biriva, Priscila Biriva, que virou uma entusiasta de tentar prevenir as pessoas em relação ao câncer do intestino, porque só tem uma forma de encontrar o diagnóstico do câncer de intestino de forma eficaz e bastante precoce, que é a colonoscopia, que é um exame chato de se fazer pela preparação, mas que é o único que traz o resultado. Ainda mais se tratando de Rio Grande do Sul, onde nós temos toda essa questão ainda do preconceito e tal. Como é que se trabalha essa questão e justamente para se prevenir esse câncer que levou o Rui Biriva, um grande artista gaúcho, e que infelizmente tem levado outros homens, embora ele seja, obviamente, um câncer que atinge tanto homens quanto mulheres. Exato. É muito, muito oportuno isso. Podemos falar então do diagnóstico precoce aqui, né? Para o intestino, nós temos então a colonoscopia, que é um procedimento que se usa para pessoas a partir dos 45, 50 anos. É claro, como o Fabiano está mencionando, é um procedimento que tem um preparo que é um tanto incômodo, mas o procedimento em si dura 20 minutos, né? E permite que haja detecção precoce de lesões pré-malignas e, com isso, evitar um câncer. Importante a gente falar também, além da colonoscopia, né,
que existem hoje exames para o câncer de colo do útero, que também é muito prevalente aqui nas mulheres. É uma doença que não precisaria ver, até porque existe vacina, né, Fabiano? O HPV. Exato. Botar as crianças de 9 a 14 anos, né, lembrar que existe agora vacina para o papilomavírus, saber que esse vírus está ligado a cerca de 90% dos cânceres de colo do útero, significa prevenir primariamente essa neoplasia, né? Assim também, se a gente pensar na mama, fazer o screening, né, anual da mamografia, os homens conversarem com o seu urologista a partir dos 50 anos sobre o exame de PSA, a tomografia de baixa dose do tórax para as pessoas que são fumantes ou são ex-fumantes há 15 anos, até 15 anos depois de fumar ainda há um risco. Então essa tomografia de baixa dose anual poderia ser útil também para detectar uma eventual neoplasia de pulmão em estágio muito inicial, que é o que tu trouxeste no início, né? Nós podemos daí buscar a cura. Com o diagnóstico precoce. Senhor Eduardo Rocha, o programa está tão bom aqui que eu me passei no horário. Temos quanto tempo até o final do programa, por favor? Pode falar no ponto aqui ou no ar, não tem problema. Ah, maravilha. Então terminou o programa já, mas o programa está bom. Obrigado, Eduardo Rocha. Doutor, muito obrigado pelo carinho da presença aqui no nosso Band Entrevista. Muito importante fazer essa prestação de serviço ao nosso público. Muito obrigado, volte sempre. Muito obrigado. E obrigado pelos esclarecimentos. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado. Doutor Alexander Dauti, nosso convidado de hoje, aqui do Band Entrevista na tela da Band, trazendo para a gente hoje um pouquinho sobre a prevenção do câncer. Portanto, um programa que você vai poder assistir depois no YouTube Band RS e, com certeza, anotar tudo isso, né, para não repetir ou não fazer, a fim de termos cada vez menos vítimas desse mal tão triste que é o câncer. Obrigado, doutor, mais uma vez. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Um grande final de semana. Feliz Páscoa a todos. E até a próxima aqui no nosso Band Entrevista na tela da Band. Tchau.